Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente Misericordioso, mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Nessa aula, nós falamos sobre os ditos do Santo Profeta e conversamos, entendemos os seus significados. Antes de começar a aula, iremos recitar aqui Durud Sharif, que é invocar, saudar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Irei ler em árabe e depois vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que tem uma importância grande, que na verdade também é um dos elementos distintivos entre as outras religiões, né? Uma coisa que faz uma diferença do islamismo com as restantes religiões, né? Em que nós iremos falar sobre alimentação e sobre halal e haram, coisas legítimas e coisas ilegítimas, né? Em geral. E vamos continuar hoje. Vai ser uma aula. Não podemos cobrir tudo numa aula só, né? Vamos tentar pegar um pouquinho do hoje e depois continuaremos com o tema na próxima aula. O primeiro dito que eu coloquei aqui do Santo Profeta, um pouquinho maior, né? Grande, narrado pelo Hazrat Nu'man bin Bashir, relata que ouviu o Santo Profeta dizer: os assuntos lícitos e ilícitos estão claramente definidos. E entre eles há certos assuntos que são duvidosos. A maioria das pessoas não conhece esses assuntos duvidosos. Aquele que se protegem dos assuntos duvidosos, não claros, salvaguarda sua crença e honra. E aquele que não se resguarda dos assuntos duvidosos, que não são claros, que não são definidos claramente, é bem possível que faça algo ilegal e assim cometa um pecado. A analogia de tal pessoa é a de um pastor que deixa seu rebanho pastar perto de uma área proibida. É bem possível, provável, que seus animais entrem na área proibida. Cada rei tem uma área proibida onde ninguém pode entrar. Lembrem-se, a área proibida de Deus Todo-Poderoso são suas coisas proibidas. Haram. Ouça, há um pedaço de carne no corpo humano que, enquanto estiver bom e saudável, todo o corpo estará bom e saudável. Entretanto, quando ela se torna ruim ou doente, todo o corpo se torna doente e inútil. Lembra-se, esse pedaço de carne é o coração do ser humano. Eu queria falar primeiro sobre isso, ah, mas eu gostaria de fazer uma explicação também. Mas eu queria deixar esse dito primeiro lido, fazer leitura disso e depois fazer um contexto, né? Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, falou que lá tu'assiru wa tuyassiru.
que não dificulta a religião para as pessoas, mas sim facilita a religião. Então, já desde o início, desde o seu princípio, o santo profeta deixou bem claro que todos os mandamentos do Sagrado Alcorão e do islamismo em geral, né, do santo profeta, são mandamentos que facilitam a nossa vida, que salvaguardam a nossa vida, que protegem os nossos direitos. Então, sempre que você achar um mandamento que esteja dificultando a vida do ser humano, saiba que tem que estar algo errado. Santo Profeta sempre deixou bem claro essa parte. E o outro ponto muito importante que também Santo Profeta diz que todas as ações dependem da sua intenção. Uma coisa que seja feita com uma intenção ruim deve ser declarado como, deve ser condenado, deve ser considerado algo pecado. Mas a mesma coisa, se a pessoa tiver feito com uma intenção boa, mas haja consequências erradas, a pessoa é capaz de ser perdoado por causa das suas intenções. Do mesmo jeito, dentro do islamismo, é importante entender que Islã é a única religião que não só falou das coisas lícitas e ilícitos, mas também falou das coisas que estão no meio, que estão entre os dois. Por exemplo, sabemos muito bem as coisas ilícitas. O porco é haram, ilegítimo. Haram é aquilo que é ilegítimo, que não é permitido. Halal é algo permitido, não é? Carne que seja abatido de forma certa, né? Abatida de forma em que seja cortado o seu pescoço para sair a sangue e seja lido o nome de Deus. Além de porco, a sangue também é haram, não é permitido. O animal morto, a sua carne também não é permitido. E toda a carne em que nome dos outros deuses seja lido na hora de abater, né? Muitas vezes os idólatras, eles faziam essas ofrendas, sacrifícios em nome dos vários deuses. Então, essa carne também não é permitida para os muçulmanos. Sabemos claramente o que é haram, o que é halal. Agora, tem coisas no meio. E se você vai começar a arriscar, é muito provável que você caia para o lado errado. É por isso, dentro do islamismo, além das coisas que não são permitidas de jeito nenhum, tem as coisas que não são aceitas ou que não são recomendadas, que são chamados makruh, que não são gostados pelo Deus Todo-Poderoso. Não são haram, completamente não são haram, mas são as coisas que Deus não gosta, entendeu? Então, tem uma lista grande das coisas que nós podemos ficar aqui contando das coisas do dia a dia, que são coisas que nós devemos evitar, apesar de dizer apesar de saber que não, isso não é haram, certo? Ah, isso não é ilegítimo, mas sim, isso é makruh, isso é meio-meio. Isso é aquela coisa que se você continuar com algo assim, que não é claramente definido haram ou ilegítimo, mas sim algo que é meio-meio, vai que você acaba cometendo algo que realmente é ilegítimo, por causa daquela insistência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Sabemos muito bem que zina é haram, pecado, adultério, certo?
É uma coisa que não é permitida no islamismo. Relação antes do casamento, certo? Isso é haram. Agora, você se encontrar com a mulher só, que não é da sua família, você se cumprimentar com a mulher, não é? Você olhar e ficar conversando e ter amizades assim, são coisas que não são gostadas, que é macru, que não são desejados pelo Deus. Não que isso são completamente proibidas ou que a pessoa cometendo faz um pecado. Tem muitos muçulmanos que têm intenção boa e tudo mais, e às vezes acabam cumprimentando com as mulheres também, né? Mas o que é importante, o que está no meio, não é? Não é haram completamente, mas é macru, não é desejado. Pode fazer? Poder, se você vai fazer, quem sabe você não ganha pecado, mas o pior vem depois. Por causa disso, você é muito provável que cometa algo que é ilegítimo, relações. Então, Deus já proibiu desde o início. Deus deu colocou uma barreira no início. Olha, esse caminho é o meio-meio. Com isso, você pode cair no lado errado. O exemplo que foi dado aqui é exatamente isso. Que você é como se fosse uma terra em que você está no meio de lá da fronteira e deixa o seu rebanho pastar lá. O que que vai acontecer? Muito provável que seus animais vão no terreno errado, no lado errado. E seus animais vão ser presos, prendidos pelos outros autoridades. Do mesmo jeito, é importante que nós não arriscamos nas zonas proibidas, nos, nas coisas proibidas, nos lugares que não são permitidos. E entre eles, por que que eu estou falando isso logo com halal e haram, com coisas legítimas e ilegítimas em relação à comida, né? Porque isso era uma coisa, um contexto que eu falei, era das coisas em geral também, que dia a dia nos acontecem conosco. Mas além disso, também tem um contexto da alimentação, que em termos da alimentação também temos as coisas boas e as coisas ruins. Além de ter as coisas que são ilegítimas, né, ilícitos, que nós não podemos comer, carne de porco, sangue, carne morta, né? Além disso, tem as carnes que, por exemplo, carne de burro, carne de cavalo, outras carnes que são macru, que não são desejados. Mas quando há situações ou condições em que não encontra nada, você tem que salvar a vida, você pode até comer o porco, né? Nessas situações pode comer o que quiser, né? Porque você tem que salvar a vida. Mais uma vez, facilitar, né? Mas agora, Santo Profeta aqui deixou no final uma coisa muito importante. Ele falou: ouça, há um pedaço de carne no corpo humano que se tiver bom e saudável, o corpo estará bom e saudável. O coração. E se ele estiver doente e ruim, o corpo todo vai estar inútil e ruim. Então, o nosso coração é muito importante preservar, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Isso é importante preservar. Santo Profeta diz que se você cuidar, proteger essa parte que é coração, não deixar ele desviar do caminho certo, você vai proteger de todo tipo de maldade. Então, uma das coisas para preservar, ele já citou anteriormente,
que não deixa o seu coração, os seus pensamentos, as suas ações ficarem na região meio-meio, que pode ser tanto perigoso ou não. Mas só porque você acha que pode ser perigoso ou não, eu vou deixar lá. Pode ser que um dia você caia, muito provável que você caia no lado errado, no lado que você não desejaria. Só que vai estar um momento em que, too late, tarde demais, não vai conseguir voltar de novo. Então, é importante que nós sejamos conscientes quando nós façamos nossas coisas, para que não deixamos cair as nossas ações, os nossos pensamentos e nossas intenções, todas as decisões que nós fazemos, que não caem no lado errado e que sempre estejam preservados. Outro dito do santo profeta, agora focando mais na parte da alimentação, agora vamos lembrar mais uma vez o dito do profeta que falou que não dificulta a religião para os outros, mas sim facilita. E depois tem outro dito que todas as consequências das ações dependem das intenções. Vamos ler agora o dito, tendo em conta esses dois ditos. Hazrat Aisha relata que os companheiros do santo profeta disseram ao santo profeta: há algumas pessoas que acabaram de sair do meio dos incrédulos, que acabaram de aceitar o islamismo, né? Nos trazem a carne. E não sabemos se recitaram ou não o nome de Allah, Bismillah, né? Por quê? Porque o abate permitido, abate halal, para fazer legítimo, você tem que ler o nome de Allah, né? Bismillah, Allahu Akbar, aquele nome de Allah você tem que ler para cortar o animal. Então, os companheiros apresentaram esse problema, que tem pessoas que nos dão carne, que são novos dentro do islamismo e que não sabem abater um animal e a gente não sabe se foi cortado com o nome de Bismillah ou não, se está halal ou não. Podemos comer essa carne? O santo profeta diz: recite o nome de Allah e coma com prazer. Que tipo, se você não sabe se foi lido ou não o nome de Allah, não tem problema. Olha aqui agora, dois ditos do profeta. Primeiro, facilita a religião. Aqui mesmo eu estava lendo nos comentários, não sei se agora aqui está, né? Que nesses países é muito difícil achar carne halal com aquele selo. Mas sabemos muito bem que a regra geral aqui no Brasil, normalmente a carne é cortada e é tirado o sangue, mesmo que não seja lido o nome de Allah. E nesse caso vamos fazer o quê? Vamos ficar sem carne, tornar vegetariano, vegano? Ou tem outra solução? Nos capitais até é provável que você ache uma loja ou outra, mas como foi citado mesmo aqui no comentário, né, que essas carnes são muito caras. E aí, fazemos o quê? Que uma pessoa normal não pode comprar essa carne. Santo Profeta resolveu isso. Primeiro, a intenção tem que ser boa, né? Tem que saber se isso não foi lido. Isso todo mundo pode saber, né? Que isso não é uma ofrenda dos idólatras. Isso não é um sacrifício das pessoas que têm mais de um Deus que sacrificam os seus animais em nome de outros deuses. Isso nós sabemos. Porque esse animal não vai entrar no mercado para ser vendido. Então, quando está no mercado um animal, quer dizer, e muitas das vezes essas empresas também que fazem o abate halal, tem muitos. A forma de fazer halal, inclusive tem muitos funcionários nesses lugares que também não são muçulmanos. Eles leem simplesmente, ou às vezes uma pessoa me contou que trabalhou numa empresa de halal na Holanda, que eles tinham
um muçulmano que lia o Bismillah, né, o nome de Allah, e depois ele apertava o botão da máquina. E aí a máquina passava assim na cima de todos os animais e cortava os pescoços. Tipo, abatia o animal. Então, tem muitos exemplos assim também, né? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, que nos casos em que você não consiga encontrar aquele carro, muitas das vezes esses selos são vendidos muito caros, justamente porque até provavelmente muitos lugares cortem com como eu mencionei, eu citei um exemplo, né? Leem um Bismillah, ou às vezes até colocam uma gravador lá que fica lendo, recitando, e aí as pessoas ficam cortando, né? Animais, mas só por ter selo, o valor do carne aumenta automaticamente. E às vezes fica fora do acesso das pessoas normal. E nesse caso, o Santo Profeta deu uma solução muito tranquila, que você pega um animal, ou pega carne, que você não sabe se foi abatido no halal, se foi lido o Bismillah ou não, e você lê Bismillah e você se come, cozinha e come. O outro dito também coloquei ao lado desse, também tem um contexto semelhante. Narrado pelo Hazrat Urwa bin Zubair, já é outro dito, né? Mas com o mesmo conteúdo semelhante. Relata que os companheiros do Santo Profeta perguntaram ao Santo Profeta, os habitantes dos vilarejos, né, das aldeias assim, dos interiores, nos trazem carne. E não sabemos se eles recitaram ou não o nome de Allah, Bismillah, né? Enquanto abatiam o animal. A gente tem pessoas que trazem, mas a gente não sabe se eles leram Bismillah. O santo profeta diz, ele, foi perguntado, né, o que devemos fazer com essa carne. O santo profeta respondeu mais uma vez, recita o nome de Allah, Bismillah, e coma a carne. Se você não sabe se foi lido ou não, você recita a Bismillah e você coma aquela carne. São ditos do santo profeta nos livros mais autênticos. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos que cada coisa que existe no islamismo, que era para facilitar as pessoas, que era para as pessoas terem cuidado, que era para as pessoas terem uma vida, passar conforme os mandamentos de Deus, conforme uma disciplina dentro da vida, né? As pessoas levaram esses mesmos ensinamentos de forma muito radical, de forma muito rígida, do ponto que as pessoas acabam distanciando disso. Veem isso como algo muito peso para eles. Mas, na verdade, não era isso o islamismo. Então, é importante nós mostrarmos esses ditos do profeta para que as pessoas possam ver que tem facilidades também nos mandamentos de Deus Todo-Poderoso. E é importante nós olharmos isso na hora de dia a dia, e isso facilita a nossa vida. Nos casos normais, onde você não pode ou não acha carne halal, né? Você pode pegar o carne normal do mercado, né? Desde que você saiba que isso foi cortado e tirado o sangue, né? Que a maioria das vezes é assim o caso aqui no Brasil. Você recita a Bismillah, você corta, cozinha em casa e come. Não tem problema. Obviamente, preferencialmente, se você achar, tudo bem, mas se você não achar, você pode comer outra carne também, desde que não seja haram, desde que não seja o porco, desde que não seja um carne morto. Isso é importante. Mais um dito para deixar isso bem claro. Hazrat Abdullah bin Abbas relata, e são os três ditos dos livros diferentes, para você entender a importância. Relata que, durante uma batalha, o queijo foi apresentado ao santo profeta. O santo profeta perguntou: onde esse queijo foi feito? De onde veio esse queijo, né? Os companheiros disseram: o queijo é de Pérsia e achamos
E a gente acha que eles o preparam de maneira não islâmica, né? Até porque até aquele momento o Islã não tinha saído até Pérsia, não era o Império Muçulmano ou que as pessoas cortaram, tinha chegado islamismo ou que tinha lá muito muçulmano, né? Eles não conheciam. Então eles cortavam de forma normal, né? Depois de ouvir isso, o santo profeta diz: não investiguem desnecessariamente, recitem o nome de Allah e comem o queijo. Então, se você está na dúvida que se foi lido ou não o nome de Allah, né? Obviamente, uma coisa tem que deixar claro que se está escrito alguma coisa que é certamente haram, que é pecado, por exemplo, tem porco, tem algo de carne de porco, aí você já sabe, não vai tomar, não vai comer. Mas se você sabe que é o queijo ou se a carne ou alguma coisa que não é processado de forma islâmica, e você fica lá fazendo várias investigações desnecessárias, né? Catucando nos ingredientes para ver como é que é, tudo mais, né? Para ficar fazendo investigações. Santo Profeta disse que não precisa ficar lá fazendo isso, mas sim leia Bismillahirrahmanirrahim e coma o produto. Não tem problema. Então, a partir desse ponto, deixa bem claro que nós, nas situações em que nós não achamos o carne halal, nós podemos comer carne lendo Bismillah, os outros produtos também, obviamente deixando bem claro que os que são haram são haram. Estamos falando das coisas que a gente não sabe se isso foi cortado como abate halal ou não, nesse caso, é uma porta aberta de facilitar a nossa vida, de que nós podemos ler Bismillah e nós podemos comer a carne. Uma oração aqui deixei no final é: Hazrat Aisha relata que Santo Profeta diz: quando alguém de vocês começar a comer, deverá pronunciar o nome de Allah, né? Bismillahirrahmanirrahim, o exaltado. Mas se alguém esquecer de fazê-lo, se alguém esquecer de recitar Bismillah no início, deve dizer no meio, quando lembrar, né? Quando lembrar, pode ler Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, que eu leio em nome de Allah, no seu início e no seu final. Que desde o início até o final eu leio ou faço recitação do nome de Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a oração. Se a pessoa vai esquecer de recitar no início da comida, é importante que nós façamos essa oração. No primeiro lugar, devemos fazer no início, Bismillahirrahmanirrahim, ou Bismillahi ala barakatillah, né? Que em nome de Allah, que toda bênção é nele, né? Ou o clemente e misericordioso. Mas se a gente esquecer, durante a comida, a alimentação, podemos comer recitando essa oração em nome de Allah no seu início e no seu final. Por enquanto, ficaremos até aqui. O assunto, obviamente, é vasto, vai levar muito tempo, mas vamos continuar com essa aula, com esse tema nas próximas aulas. Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullah.